Boa noite a todos, começando mais uma live do nosso programa Mentalidade. Essa live de hoje vai ser uma live muito top, viu? Pensa numa live forte que eu tô fazendo hoje pra vocês. Pra quem gostou da live da semana passada, se prepare, porque a de hoje ainda vai ser mais pesada ainda, tá bom? Então, se você conhece alguém, né, que tá passando por um momento de dificuldade nesse exato momento da vida, se você conhece alguém, né, que sofre muito com as crises que passa pela vida, pega esse aviãozinho aqui e compartilha com essa pessoa, que eu te garanto que essa pessoa vai te agradecer assim que finalizar essa live, tá bom? Então, boa noite a quem tá chegando, boa noite aí a galera que tá entrando, Telebahia, Adri, Suzana, Marco, Martins aqui que eu não sei o que é, Solange, minha mãe, Maria de Fátima, Mônica, o que mais aqui? Sônia. Sejam bem-vindos, mais uma live aqui do nosso programa Mentalidade. Essa live de hoje vai ser top. Pensa numa live que eu preparei hoje. Tô dando a garantia pra você. Senta, tira tudo que tira a tua atenção a partir de agora. Vai pro quarto, se tá num lugar que tá bagunçado, tá muito zoada, vai pro quarto, porque eu te garanto que essa live de hoje vai ser pancadaria. Sua cabeça vai explodir. O tema já é um tema forte, né? Quem é você em tempos de crise? Olha que interessante. Pra mim vai ser uma das lives mais tops que eu já fiz até hoje. Te garanto, real, vai ser uma live forte. Então, se tá no lugar zoada, sai, fica no lugar concentrado, pega esse aviãozinho, compartilha com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que, sabe, pessoa que você gosta muito. Pega 3 pessoas que você gosta, 3, e manda pra ela. Eu te dou a certeza que vai fazer sentido pra você e pra ela, tá bom? Boa noite, Val. Boa noite, Solange. Boa noite, Rita. Boa noite, Marli. Ritinha, Graça, paciente aqui. Val, Eli, Nilda, Rita, Celeste, Samantha, Magnólia, Fran. Simbora. Então, olha que interessante, né? Deixa eu beber uma água aqui enquanto a galera tá entrando pra gente começar, porque hoje o bicho vai pegar aqui, viu? Boa noite, doutora Larissa. Se prepare, viu, doutora Larissa, que essa live de hoje vai ser forte, viu? Boa noite. Cadê aqui? Celina, Gene, Zeliane, Dina, doutora Célia, Veríssima. Simbora, tem uma galera boa aí já, vamos começar. Primeira coisa, né? O tema já é um tema que gera, né, um rebuliço na nossa cabeça. Mas por que eu escolhi esse tema? A gente vai... Essa live de hoje ela é uma complementação da live da semana passada, né? Que eu falei como é que a gente lida com as dores. E essa live de hoje é um reflexo do que eu falei semana passada. Perfeito? Por quê? Porque a grande pergunta, né? Quem somos nós em momentos de crise? E se a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente vai entender que em algum momento você já foi ou você será pisado por alguém, ou você será sacaneado por alguém, ou você será traído por alguém. Então é importante, né, a gente entender se todos nós vamos passar por crises em nossa vida. A questão é, eu estou preparado para ela? Essa é a primeira pergunta. Se todos nós vamos passar por crise na vida, o que devemos fazer diante dessas crises? Esse é o primeiro ponto. E o que eu quero trazer para vocês aqui é exatamente você ter clareza dentro da tua cabeça que as crises vão fazer parte da tua vida. Queira você seja uma pessoa do bem, queira você seja uma pessoa do mal. A crise, ela vai vir para todos nós. Mas o grande jogo da vida é quem somos nós em tempos de crise. Então isso é talvez para mim o ponto mais chave da vida. É o ponto mais chave da vida. Porque se a gente tem a certeza de que em algum momento a gente vai ser sacaneado por alguém, algum momento a gente vai se frustrar com alguém, a gente precisa ter muita clareza do que a gente precisa fazer nessas situações. Perfeito? Então, por isso que essa live é forte. Perfeito? E hoje, né, para falar disso, talvez o maior exemplo da vida, né, o exemplo da história, é a história de Jó. Falei um pouco da história de Jó semana passada, né? E hoje eu queria ir mais fundo, porque talvez Jó, para quem conhece a Bíblia, ou quem já viu falar da história de Jó, talvez Jó seja o exemplo mais forte da história em que uma das pessoas que conseguiu lidar com a crise.
E aqui eu quero ir fundo nisso hoje, né? Hoje eu vou muito fundo, se prepare, tá certo? Então, se a gente sabe que todos nós vamos passar por crises, que todos nós, independente de quem somos, se somos pessoas boas, se somos pessoas ruins, se somos pessoas que sempre fazemos o bem para o outro, independente disso, todos nós vamos passar por crise. E aqui eu quero trazer para você exatamente o que está aqui, ó, no livro mais sagrado, né, que tem, tá bom? Não sou pastor, não estou aqui para ficar querendo vender nada, não entenda. O meu objetivo aqui é construir a nossa mente para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas mais fortes, para sermos pessoas que conseguem se adaptar melhor a todas as diversidades que se apresentaram na nossa vida, tá bom? E não existe nenhum livro até hoje que conseguiu entregar tudo que a gente precisa para ser pessoa melhor, para aprender a lidar a vida. Então, isso aqui é o livro da vida, tá certo? Esse livro aqui, ó, é onde está toda a sabedoria, todas as instruções que a gente precisa seguir para ser uma pessoa melhor. Perfeito? E como o tema ele chama para como a gente aprender a lidar, a melhor forma de a gente aprender a lidar com isso é aprendendo com a pessoa que mais teve a capacidade de administrar a crise, mesmo sendo uma pessoa íntegra, mesmo sendo uma pessoa que parece que tudo acontecia a favor dele. E ali é para você entender que independente do que você fizer, independente de você ser uma pessoa boa ou não, as crises elas vão acontecer. Então é importante que você tenha clareza disso. Para que você, no momento da crise, por isso que a pergunta é, quem é você no momento da crise? Tenha clareza de que a crise ela é a melhor forma de te preparar para a próxima fase. E talvez aquela crise que você esteja passando seja um livramento de uma crise muito maior. Porque às vezes a gente fica chateado. Pô, doutor, por Deus, fiz tudo, eu estava fazendo tudo para dar certo, mas deu errado. Porque talvez Deus tenha ouvido coisas que você não estava ouvindo. Muito provavelmente ele está te livrando de um problema muito maior lá na frente. E você, por não ter a sabedoria de reconhecer isso, você fica chateado, você fica frustrado, você entra em depressão. Então entenda, a crise vai existir para todos nós. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, se ela vai existir, eu preciso me preparar para ela. Perfeito? Então o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é você ter essa clareza. É ter essa clareza. E aqui pela primeira vez, né, em minhas lives, eu quero pegar um trecho aqui, tá bom? E hoje eu vou pegar o trecho da história de Jó. Então eu queria começar para você entender que a crise ela vai vir independente de quem você é, né? E olha que interessante, está lá em Jó 1, para quem lê a Bíblia, sabe? Na terra vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo e que temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Então, ou seja, aqui está falando de uma pessoa que faz absolutamente tudo que aos olhos de Deus é o que ele espera da gente. Perfeito? Pois bem. Quando os filhos de Jó, de uma hora para outra, né, Jó recebe uma série de situações. Está aqui em Jó 16. Chegou o primeiro empregado, e aqui, nessa primeira parte de Jó aqui, ele fala que era o cara mais rico, era um cara que tinha muitas fazendas, tinha jumento, ele fala que tem 500 jumentos, vou ler aqui, ó. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso do Oriente. Então, ou seja, aqui eu estou falando de um homem íntegro, eu estou falando de um homem rico e de um homem que teme a Deus, que temia a Deus. Então, ou seja, mostrando para você que mesmo sendo quem era, ele passou pelas provações. Que provações? E aí de uma hora para outra, tá lá Jó comendo, e aí chega uma pessoa dizendo que todos os animais dele tinham morrido. Depois chegou outra pessoa dizendo que os 7 filhos de Jó tinham morrido. Então, ou seja, o que faz uma pessoa que faz tudo por onde passar por uma situação dessa? Aqui é a prova de que você, independente do que você está fazendo, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa íntegra, a crise ela vai se apresentar em tua vida. E você precisa ter muita clareza disso. Perfeito? Ótimo. Então, o que eu preciso entender, Rafael? O que Jó tem a me ensinar? Eu, que sou um réis mortal. Eu, que sou um pecador nato. O que eu preciso aprender com isso? Eu preciso ter clareza dentro da minha mente
que as crises elas vão existir independente do que você está fazendo. Se você está servindo a Deus, se você está sendo uma pessoa íntegra, ela vai existir. Esse é o primeiro ponto. Isso aqui tem que estar claro. Isso aqui está aqui, eu estou te mostrando. É só para você entender que você não é uma pessoa azarada, que você é uma pessoa que Deus não está te vendo, que você está uma pessoa que parece que teve tudo errado. Não. É porque faz parte. É porque faz parte. Isso é uma realidade. E aqui, ó, o livro da vida, ele está te ensinando isso pra gente. Então, por isso que a pergunta é, quem é você em tempos de crise? Porque primeiro eu quero te mostrar que ela existe, independente do que você é. Eu estou te mostrando aqui que Jó, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo rico, aconteceu. Por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que acha que tem tanto dinheiro que vai conseguir as coisas, que as coisas vão dar certo. Não vai dar errado também. Vai dar errado pro rico, vai dar errado pro pobre. A diferença é que os problemas são diferentes. Mas todos nós vamos ter problemas. Então você precisa ter essa clareza. É o primeiro ponto da live. O que eu quero introduzir dentro da tua cabeça, nesse primeiro aqui, no início da live, é que a crise existe. Ponto final. E que a crise vai chegar para você, independente do que você seja. Se você é íntegro ou não. Vai chegar. Perfeito? Ótimo, Rafael. Ótimo. A segunda coisa que eu quero que você coloque na tua cabeça é que a crise ela é necessária para te transformar na pessoa que você precisa ser. Olha que interessante. A crise ela é uma necessidade de transformação. Perfeito? Ou seja, eu quero que você comece a entender, principalmente o que eu comecei a falar na live passada, que as dores elas são necessárias. Só que semana passada eu falei muito de você entender a dor. O que eu quero trazer para você é como é que você precisa lidar com isso a partir de agora. Para você não se colocar como vítima, para você não achar que tudo é contra você. Porque aqui, ó, mesmo sendo quem era, Jó teve que passar por tudo que passou. E a grande questão, né? Quando acontece toda a tragédia dele, vou pegar aqui para não ficar grande também, tá aqui, ó. Depois de tudo que aconteceu, né? Ele perdeu toda a riqueza material e familiar. E olha assim que as coisas aconteceram. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, cheio de tristeza, rasgou o manto, o manto que estava na cabeça também, ajoelhou e colocou-se o rosto junto ao chão, em oração, disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu vou partir. Senhor me deu, Senhor me tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quando a crise chegar, quem és tu? O que você vai fazer? Você vai se lamentar ou você vai entender que ela é necessária para você se transformar na pessoa que você ainda não é? Por que eu estou te falando isso? Porque ao longo da minha vida, eu conheci várias pessoas que sonharam muito em ser algo no futuro. E quando a oportunidade de se tornar esse alguém surgiu, essa pessoa não estava preparada. Então o que é o livro aqui, ó? O livro da vida está dizendo pra gente que mesmo você sendo íntegro, que mesmo você sendo rico, as coisas e crises vão chegar para você. E a pergunta é, o que você faz quando ela chega? Você vai fazer o que Jó fez ou você vai se colocar como vítima? Você vai fazer o que Jó fez, que é estar firme com o propósito dele, ou você vai dizer que tudo é contra você? Que você é um coitadinho, que a vida é ruim, porque você é uma pessoa que não merecia e você não sabe por que não merece. Se eu estou fazendo tudo certo, por que está dando errado? Porque o errado, às vezes, é o certo no futuro. Porque você não está vendo o que vai acontecer lá na frente. Você está vendo agora. Você está vendo apenas agora. Então você precisa entender que talvez a crise que você está passando, ela é necessária para você se transformar na pessoa que você ainda não é. Ela é necessária para você se tornar a pessoa que você ainda não é. Então por isso que a pergunta é, quem é você no tempo da crise? Então a gente precisa começar a reprogramar a nossa cabeça, reprogramar a nossa mente, para entender o como a gente vai lidar quando chegar o que precisa chegar para acontecer quem eu sou. E olha que interessante, semana passada eu falei a transformação da uva em vinho, né? Então imagina se a pessoa, né, que está lá vendo aquela uva ser esmagada, ela fala assim, oh meu Deus, coitada dessa uva, que pena essa uva. Aquela uva está sendo esmagada, coitada. Por que aquelas outras uvas que estão lá
ainda na árvore, por que elas não são sendo esmagadas? Coitadas delas. Então olha que interessante. Para que uma uva que é perecível, ou seja, a uva, se eu deixar ela ali, ela fica ruim com o tempo, perfeito? Mas o vinho fica ruim? Não. O vinho, quanto mais tempo ele passa, melhor ele fica. Só que para que um vinho exista, ele precisa passar por um processo de transformação, que é o quê? É eu esmagar aquela uva para que ela se transforme em vinho. Então, ou seja, a crise, ela é natural. Olha que interessante. A crise, ela é natural. Então, quando você pega aqui, ó, a história de Jó e entende que Deus ali estava confirmando quem ele era, que quando Satanás vem para cá, ele vem testar. Não, Jó é quem é porque ele tem tudo. Eu quero ver quando você tirar as coisas dele, o que é que ele vai ser. Então, ali é mostrando para você que a crise é natural. Quando eu esmago uma uva e ela se transforma em um vinho, e o vinho quanto mais velho, melhor, ali está mostrando o quê? Que para você se transformar na pessoa que você nasceu para ser, você precisa passar por um processo de transformação. E a transformação dói. Quando a criança sai da barriga da mãe, se ela não chorar e respirar, ela morre. Mas dói. Dói sair da barriga da mãe. Assim como esmagar uma uva, ela sofre um processo de transformação. Então, a crise, ela vai te transformar na pessoa que você ainda não é. Então você precisa olhar para a crise a partir dessa data e entender que ela vai acontecer. Que todas as pessoas, independente de quem sejam, vão passar por crise. Jó é a prova viva disso. Está lá dentro do livro da vida. Agora a pergunta é, se você sabe que isso vai acontecer, você está se preparando para isso? Você está se preparando para essas situações? Ou você está postergando isso acontecer e você, quando acontecer, fica chorando, fica se lamentando? Essa é a pergunta. Rafael, então me fala, velho, como é que eu posso fazer para conseguir lidar com isso? A primeira coisa, se coloque em crise o tempo inteiro. Porque é dentro da crise que você vai treinar para crises maiores. Então, ou seja, quando você constrói microcrises no teu dia, é como se você estivesse adaptando a tua mente a entender que a crise é necessária. Que a crise ela existe o tempo inteiro. E que depois de uma crise vai vir outra crise. Ou seja, que as crises elas vão acontecer de manhã, de tarde e de noite. E quanto mais você foge dela, pior ela fica. Porque você está postergando o processo de transformação que você precisa passar. Então a pergunta é essa. Quem sou eu no tempo de crise? E eu estou te falando isso porque eu sou um processo de transformação. Eu era uma pessoa que me estressava muito. Ainda me estresso. Mas eu me estressava muito mais. Quando eu me colocava em situação de crise, eu ficava estressado. E ainda fico. Só que fico menos. Então o que eu comecei a fazer dentro da minha mente para conseguir gerenciar melhor as crises? Eu comecei a construir crises na minha cabeça. A me colocar em situações de crise. Então é aquilo que eu sempre falo. Eu tomo banho gelado todo dia. E banho de manhã, o bicho está pegando. Mas aquilo ali é para me lidar com a crise. Zero álcool, zero açúcar. E aí eu vou construindo crises. Eu vou buscando os problemas. Porque quanto mais dentro de problemas eu me coloco, mais eu aprendo a lidar com a crise. Mais eu aprendo a entender que os problemas eles vão acontecer o tempo inteiro. Então a primeira coisa que você pode aprender com essa live de hoje é começar a construir crises dentro da tua rotina. E quando eu falo construir crise, é construir coisas que te deixam em desconforto. É construir o desconforto dentro da tua realidade. Para quem assiste minhas lives aqui todo dia, todo domingo, eu já falei que o nosso cérebro ele é programado para duas coisas. Primeiro, fugir da dor e buscar o prazer imediato. Então, ou seja, se a programação cerebral que é construída dentro da minha mente desde o momento que eu nasci, ela busca unicamente duas coisas, prazer imediato e fugir da dor, eu preciso reconstruir a programação. Porque vamos lá. Se meu cérebro ele é condicionado a essas duas coisas, prazer imediato e fugir da dor, e hoje eu estou aprendendo que as crises elas são algo que vão acontecer o tempo inteiro em nossa vida. Que as pessoas que a gente gosta, elas vão nos sacanear. Que mesmo que você seja uma pessoa íntegra, como Jó foi,
você também vai passar por provação. Você precisa, para você conseguir ser uma pessoa mais forte em tempo de crises, você precisa readaptar o teu cérebro a entender que ele tem que aprender a fugir do prazer imediato e enfrentá-lo. Ou seja, é a capacidade positiva de enfrentamento. Lembra desse termo? Eu falei isso em uma live há uns 2 meses atrás. Capacidade positiva de enfrentamento. Então, o que é capacidade positiva de enfrentamento? É eu reprogramar o meu cérebro e condicionar ele a não viver o prazer imediato e condicionar meu cérebro a enfrentar a dor. Porque se eu sei que as crises existem, que as crises vão se apresentar independente do que eu sou, independente se eu sou uma pessoa íntegra ou não, independente se eu sou uma pessoa rica ou não, se isso vai acontecer, eu preciso me adaptar a isso, para que eu consiga passar de forma mais rápida por isso, para que eu consiga fazer uma gestão mental melhor nos momentos que crises muito grandes se apresentarem na minha vida. Então isso é uma reprogramação. E se eu preciso fazer essa reprogramação, eu preciso construir ferramentas na minha rotina para que essas ferramentas me preparem para as grandes crises que vão aparecer. Só que para uma grande crise, eu preciso me adaptar a microcrises. E aí eu estou te dando alguns exemplos. Aprenda a construir desconforto. Aprenda a enfrentar as dores. Enfrentar as dores. Isso é muito importante. Então, isso é um treinamento. É treinamento. Porque teu cérebro não está treinado para isso. O teu cérebro vai buscar sempre prazer imediato e fugir da dor. Ponto. As crises, elas vão existir independente de quem seja. Está lá no livro da vida. Jó ensina isso pra gente. Então, se a realidade ela vai de contra ao que o teu cérebro está adaptado, eu preciso primeiro ter consciência da realidade e eu preciso fazer uma reprogramação do meu cérebro. Perfeito? Ótimo. A consciência eu já tenho, Rafael. Você já acabou de me explicar aqui. Inclusive, você me deu o exemplo aqui de Jó. Ponto. O que eu preciso agora fazer? Como eu te falei, reprogramação. É entender que eu preciso treinar meu cérebro a não viver o prazer imediato. Rafael, eu não resisto a um doce. Pronto. Treine seu cérebro com isso. Rafael, eu não resisto a dormir até tarde. Treine teu cérebro para acordar mais cedo. Rafael, eu não consigo tomar um banho gelado. Treina teu cérebro para entrar dentro do banho gelado. E o mais gostoso é de manhã cedo, quando está muito frio. Porque aí fica melhor ainda. Só que quando você constrói essa capacidade positiva de enfrentamento da dor, você começa a trabalhar teu cérebro com as microações, que um banho é uma microação, e tornar isso um hábito na tua vida. Só que quando esse hábito ele é construído, você condiciona teu cérebro a uma capacidade de enfrentar a dor. Concorda? Então isso é um condicionamento de capacidade positiva de enfrentamento. E o prazer imediato é você castrar isso. Ou seja, controla a tua carne, controla teus vícios. Então, ou seja, essas duas ferramentas são ferramentas que vão treinar teu cérebro para os momentos de crise. Só que são coisas pequenas. Só que o empilhamento dessas coisas pequenas, elas constroem uma poupança grande. Constrói uma poupança grande. Ou seja, se eu tenho várias ações ao longo do meu dia que me condicionam a uma capacidade positiva de enfrentamento da dor e que me condicionam a uma capacidade de controle do prazer imediato, eu me torno uma pessoa com melhor capacidade de gerenciar a crise. Olha que interessante. Só que isso é difícil, claro que é difícil. E é por isso que poucas pessoas conseguem fazer. A pergunta é quem você quer? Quem você quer ser na fila do pão? E olha que interessante. Talvez, quando a gente olha para a história de Jó de forma superficial, a gente se questiona por que aconteceu isso com ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais crise Deus te coloca, é porque Ele quer que você sirva de exemplo para a história. Ele quer que você sirva de exemplo para a história. Então, às vezes, você olha para o teu amigo e fala assim, porra, essa pessoa não é íntegra como eu sou. Essa pessoa não passa por todos os problemas que eu passo. E por que Deus me dá tanta crise? Por que Deus me escolhe para me dar tanto problema? Já se perguntou?
Parece que tem gente que, assim, os problemas eles vivem dentro da vida da pessoa. Só que você precisa entender que não é à toa que ele faz isso. Por quê, né? Por que Jó passou por isso? Porque Deus já sabia. Deus sabe o futuro da gente. A gente que não sabe. A gente que não sabe. Só que a gente está vendo agora. Ele já viu lá o teu futuro. O teu futuro tu não viu. O teu futuro tu não viu. Então entenda, né? Que você precisa começar a raciocinar isso na tua cabeça. Se Deus está te dando mais problema, é porque Ele está te preparando para algo grande. Ele está te preparando para algo grande. E se você começa a enxergar a vida desse jeito, você vai querer se preparar cada vez mais para que Ele te mande problemas maiores. Porque agora você já entendeu que a crise ela vai chegar independente de quem você é. Independente da tua classe social, independente das tuas crenças, independente da tua religião, elas vão acontecer em sua vida. Ponto final. E quanto maior as crises, mais ele está te testando. Ou ele está te preparando para o que tu ainda nem sabe que vai acontecer. É aquilo que eu te falei. E aqui, eu quero trazer uma coisa muito importante. Se o teu sonho é grande, se o que tu busca é algo grandioso, se prepara à altura do que tu está pedindo. Se prepara à altura do que tu está pedindo. Porque se tu está pedindo uma coisa muito grande, Deus vai te dar o que tu precisa através de problemas. Pode prestar atenção. Quando tu pede uma coisa muito grande, pode ver, vem crise junto. Porque a crise é para te preparar e para ter a certeza de que você realmente é merecedor do que você está pedindo. Então eu conheço muita gente que pede coisas grandes. Tem muita gente que sonha coisas grandes. Mas o problema é que a pessoa sonha por sonhar. Porque nas crises que vêm junto com esse desejo, a pessoa pula fora, a pessoa se coloca como vítima, a pessoa reclama, diz que não quer. Então lembra, se tu quer algo grande, se prepara para problemas grandes. Porque o problema faz parte do tamanho do que tu deseja. Do tamanho que tu deseja. Para me passar em medicina, eu preciso passar 3 anos e meio estudando, sem certeza de nada. Mas de todas as vezes que eu perdi, eu falei, recomeço tudo novamente. E vou dar o meu melhor do que eu dei ano passado. É assim. Ou seja, olha o que ele me deu de volta, me troca. Olha onde eu cheguei. Eu nem imaginava estar na metade do que eu sou hoje. E hoje eu entendo de todas as provações que eu passei. Hoje eu peço algo a Deus, todo dia eu peço a Ele. E Ele me coloca em crises grandes. Em crises grandes. Só que esse algo que eu peço a Ele não é condicionado apenas a mim. É condicionado a outra pessoa. Aí que eu bereguedei. Então, ou seja, se tu quer algo grande e tu precisa de alguém, esse alguém tem que ser grande. E esse alguém tem que começar a ter esse nível de programação. De entender de que o que tu pede não vai vir do jeito que tu quer. Vai vir do jeito que tu precisa. Vai vir do jeito que tu precisa. E tu precisa entender que o que tu precisa é de mais crise. É de mais crise para te testar. É de mais crise para te preparar. É de mais crise para te transformar. Lembra do vinho? Quanto mais esmaga o vinho, ou a uva, melhor é o que sai ali. É o tipo de vinho que sai dali. Só que você não está acostumado com isso. Por quê? Porque você vive o prazer imediato e você vive o quê? Fuga da dor. Porque você está fugindo da dor, você está querendo prazer imediato e você quer algo grande e esquece. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então você precisa introduzir isso dentro da tua cabeça. Porque senão você vai virar uma vitimista. Você vai virar uma pessoa que fica se lamentando da vida. E as pessoas que se lamentam da vida não vão conseguir o que desejam. Ponto final. Ponto final. Beleza? Agora, vamos lá. Pega esse aviãozinho e manda para 3 pessoas. Porque ainda tem muito conteúdo de valor para vir aqui. Então, vai, pega aqui, manda para 3 pessoas, vá. Vamos bater 100 pessoas aqui. Se cada um de vocês mandar para 3 pessoas, a gente vai bater 180 pessoas. Bora, manda aqui. Ou você acha que as pessoas que você gosta não merecem ouvir isso que eu tô falando? Então pega e manda. No mínimo 3. Bora lá, Regi, manda 20 pessoas aí. Deus coloca provocações na nossa vida que nunca vem à toa. Deus coloca o saber
se somos fortes o suficiente para que possamos superar a força. Exatamente, Regi, exatamente. E aqui, ó, na história de Jó, é exatamente isso. Você acha que Deus já não sabia quem era Jó? Quando Satanás vem lá e pede provação, ele fala, pode fazer. Faça o que você quiser, só não tire a vida dele. Porque ele precisa viver para ser testemunho disso que ele vai passar. Olha que doideira. Ele já sabia o que ia acontecer. E tá aqui, ó. Pra não achar, né? Esse maluco, Rafael, tá falando coisa aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ó. Deus respondeu a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Por quê? Porque você vai ser testemunho quando você conseguir passar pela crise, quando você se transformar com a crise, você vira testemunho. E você vira testemunho na história. Então, eu não sei se está fazendo sentido para vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo captar isso aqui que eu estou falando, mas isso aqui é para fazer uma reprogramação na tua cabeça. Para você sair daqui uma pessoa 100% melhor do que você era. Porque se eu... Quando eu comecei a raciocinar dessa forma, mudou minha forma de agir, mudou minha forma de pensar, mudou a minha forma de entender tudo que eu passo. Então, você precisa começar a olhar para a tua vida desse jeito. Tu precisa começar a olhar para a tua vida com essa percepção. Porque o problema é que a gente está vivendo uma vida hoje é que todo mundo sonha muito alto. São sonhos enormes. Mas você tem que sonhar grande. Mas você tem que entender que o processo de transformação para que esse sonho se realize também é a altura do que você pede. A altura do que você pede. Percebeu? Será que faz sentido para vocês? Responde aqui. Tá fazendo sentido a live para vocês? Vamos lá. E manda aqui aviãozinho lá para 3 pessoas. Bora. Ajuda as outras pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo. Beleza? Simbora. Vamos lá. Show. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu mais alguma coisa. Deus nos dá o fardo que não podemos suportar. Ele é bom o tempo todo. Exatamente, Solange. Exatamente. Parabéns, doutor. Você é muito sábio. Obrigado, Célia. Verdade, verdade. Marco botou aqui. Deus só dá o frio conforme o cobertor. Exatamente. Isso aí. Perfeito. Tá sem áudio? Ficou sem áudio aí, foi? Beleza. Então, o que a gente precisa entender, né? A gente falou que a crise ela existe, independente de quem você é. Tá lá no livro de Jó. Segundo, que eu preciso olhar e entender como funciona meu cérebro. O meu cérebro funciona de 2 coisas. Prazer imediato, fuga da dor. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa. Eu preciso gerar um nível de relacionamento mental em que, se a crise ela existe e o meu cérebro não é preparado para ela, eu preciso preparar meu cérebro para isso. Como é que eu preparo meu cérebro para isso? Construindo uma capacidade de enfrentamento positivo do medo. Pronto. Então, eu tenho que construir capacidade positiva de enfrentamento. E segundo, eu preciso treinar a minha capacidade de não viver o prazer imediato. E como é que eu faço isso? Primeiro, listando quais são as coisas que eu gosto de fazer imediato. Quais são os prazeres imediatos que eu não consigo me controlar? É o doce? É o álcool? É pornografia? É a droga? Pronto. Lista. Quais são os medos que eu tenho fugido deles hoje? Ah, eu tenho medo disso. Pronto. Então, se eu listei quais são os prazeres imediatos que eu não consigo controlar e quais são os medos que eu tenho fugido, eu primeiro preciso construir a capacidade positiva de enfrentamento do medo para que eu consiga treinar isso em microações. E eu preciso me colocar à prova controlando esses prazeres imediatos. Então, ou seja, esse controle ele vai ajudar a tua mente a fazer uma reprogramação. Perfeito? Quando você reprograma a tua mente ela começa a entender que você é um bom gestor do medo e que você tem uma capacidade... Até o Instagram explodiu aqui.
E que você tem uma capacidade de controlar os seus desejos. Perfeito? Ótimo. Então, todas as vezes que você faz isso dentro da tua rotina e você começa a construir isso como um hábito na tua vida, todas as vezes que as crises se apresentarem, você vai sentir que você já olha para a crise de uma forma diferente. Você já vai sentir que aquela crise não é igual a como era no passado. Perfeito? Ótimo, Rafael. Entendi. Até aqui eu entendi, beleza. O que é que mais eu posso fazer para começar a entender isso? A primeira coisa é, quando você estiver dentro da crise, a primeira coisa que você tem que fazer é não retrucar com ela. É você se manter calado. Vou te dar um exemplo. Mais ou menos uns 15 dias aí, os últimos 15 dias, eu passei por uma situação de uma pessoa que eu gosto muito. Falou muita coisa que me agrediu. Falou muita coisa que não faz sentido com o que eu faço. E te digo, se fosse um tempo atrás, eu ia revidar, eu ia falar, eu ia dizer muita verdade para essa pessoa. Mas eu simplesmente falei assim, ó, tá tranquilo, tá de boa. Se tudo isso que você tá falando, você acha que é verdadeiro, eu tenho... Dentro de mim, eu não precisei falar isso, mas eu tinha consciência do que tudo que aquela pessoa estava falando de mim não era condizente com a verdade do que eu sou. De tudo aquilo que aquela pessoa falou que eu não fiz, no fundo, eu sabia que eu tinha feito. Então, um tempo atrás, eu ia escrever, falar, retrucar. Eu simplesmente falei o seguinte, se todas essas conclusões que você está falando são verdades em tua cabeça, Deus te livrou desse problema. Então, naquele momento, eu entendi que eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu não preciso convencer ninguém de quem eu sou. O meu gesto diz por mim. E se essa pessoa não tem a maturidade e a capacidade de reconhecer isso, que a vida ensine. Não vai ser eu. Eu não preciso ficar provando para ninguém quem eu sou, o que eu faço. Se a pessoa não tem a capacidade de reconhecer isso e por raiva tenta me agredir, né, falando em verdades, não vou perder meu tempo. Só que, por que eu... Apesar, eu fiquei muito feliz comigo nesse dia, que eu falei assim, porra, agora faz sentido todas as crises que eu me coloquei nesse percurso. Agora faz sentido por que tomar banho gelado valeu a pena. Agora faz sentido por que ter feito zero álcool, zero açúcar. Agora faz sentido. Porque quando você se coloca em crises diárias, quando crises maiores, principalmente às vezes de uma pessoa que você gosta, te dizer inverdades, você consegue passar melhor por elas. Então olha como isso faz sentido. Eu estou te mostrando que eu sou uma prova viva disso. Que eu sou uma prova viva disso. Então, ou seja, treina teu cérebro, reprograma teu cérebro e cria a consciência de que a crise vai acontecer independente de quem você é. Independente da tua condição social, independente da tua religião, independente de qualquer coisa. Perfeito? Então olha desse jeito. Olha desse jeito. E lembra. Se Deus... Ó o que Jó falou lá. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a olhar dessa forma. Se Deus te deu algo e Ele te tirou, é porque Ele viu alguma coisa que você não está vendo. Se Deus te deu e se Deus te tirou, é porque Ele está te livrando de um problema maior na frente. Ou talvez exija um preparo para acontecer, para aquela coisa existir. Talvez exija um preparo que essa crise vai transformar a pessoa. Olha que interessante. Rapaz, só que isso é muito doido. Eu não sei se vocês conseguem captar isso. Mas, olhando hoje e refletindo em quem eu era, e refletindo em tudo que eu me coloquei em crise nos últimos meses da minha vida, vamos botar aí nos últimos 2 anos, hoje faz total sentido. Hoje faz total sentido quando eu me apresento e vejo as coisas acontecendo. Então, olha que interessante. Ele te testa na crise. Ele te prepara na crise. Por isso que você tem que começar a ser uma pessoa que busca a crise. É microcrises. E quando eu falo crise, é você treinar teu cérebro para isso. Lembra, teu cérebro está buscando prazer imediato e ele está buscando fuga da dor. Quando você constrói essa capacidade de enfrentamento desses 2 fatores que o teu cérebro trabalha de forma espontânea, você começa a entender o jogo da vida. Você começa a entender como é que você prospera na tua vida. Você começa a entender a pessoa forte que você se transforma quando você faz essa reprogramação do teu cérebro. Só que isso dá trabalho.
Por isso que é uma capacidade cognitiva que você tem que construir de enfrentamento. Por quê? A gente tende a fazer o que dá conforto. A gente quer o conforto. Só que o problema é que a vida não é conforto. A vida não é conforto. E às vezes você olha os resultados da pessoa, você vê a pessoa chegar muito longe que você não chegou, mas você não vê o que está acontecendo. Você não vê o que essa pessoa passou, você não vê o que aquela pessoa passa, você não vê a transformação que essa pessoa passar para ser quem ela é, para ter os resultados que ela tem. E aí o que você faz? Como você não se colocou à prova, como você não se preparou à altura do que aquela pessoa se preparou, o que você faz? Você vai criticar a pessoa, você vai querer dizer que aquela pessoa ali, não, é porque ela só tem dinheiro, né? Olha como é mais fácil, olha como é mais fácil. Eu julgar a pessoa que venceu do que eu olhar para a pessoa e falar assim, por que essa pessoa precisou fazer para chegar ali? O que essa pessoa conseguiu desenvolver que eu não desenvolvi para chegar até onde ela chegou? Por quê? Porque a pessoa que vive do prazer imediato, é a pessoa que vive da fuga da dor, é a pessoa que se coloca como vítima, é a pessoa que foge dos problemas. E normalmente essas pessoas são as pessoas que vão virar os haters. É aquelas pessoas que vão tentar te desmoralizar, é aquelas pessoas que vão tentar te parar, é aquelas pessoas que vão tentar te desmotivar para ver se você para. Por quê? Porque quanto mais ela cresce, mais ela denuncia o teu fracasso. O fracasso dela. Então por isso que você tem que trabalhar teu cérebro para isso. Por isso que você tem que construir e reprogramar a tua mente para entender que as crises elas vão acontecer independente de você gostar ou não gostar. Mas quando você começa a enxergar a vida dessa forma, você vai se tornar uma pessoa tão forte, que você vai servir de exemplo e inspiração para aqueles que estão buscando aquilo e não conseguiram. Então, esse é meu papel. Então, quando eu trago para vocês isso, é para vocês entenderem que eu tenho vivido isso. E isso tem me feito uma pessoa mais forte. Que isso tem me feito uma pessoa que olha para a vida de uma forma diferente. Perfeito? E que isso sirva de exemplo. Ó, se Jó não tivesse feito o que fez, a gente não estaria falando dele aqui hoje. E quanto tempo se passou? Ou seja, quando você se prepara para as grandes crises que vão se apresentar para a transformação da tua vida, você passa a servir de exemplo e inspiração para outros que talvez não conseguiriam se você não fosse, a prova. Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Se vocês conseguirem pegar isso, meu Deus do céu, a vida da tua família vai mudar. Não é a tua vida só não, é a vida da tua família muda. Quantas pessoas estão condenando os filhos? Quantas pessoas estão condenando a árvore genealógica da família por não ter a capacidade de lidar com a crise? Se eu tivesse desistido no primeiro ano que eu perdi medicina, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse tido a coragem de abrir minha clínica em plena pandemia, uma série de famílias hoje não estaria perto de mim, não estaria sendo transformadas pela minha palavra e pelo meu trabalho. Então, ou seja, se você é uma pessoa medrosa, trabalhe para se transformar em uma pessoa corajosa. Se você é uma pessoa que vive do prazer imediato, trabalhe para se tornar uma pessoa que controla os seus prazeres. Porque você precisa servir de exemplo e inspiração para outras pessoas que precisam ver você como testemunho. Precisam ver você como testemunho. E Jó virou um testemunho. E você, a partir de hoje, pode se transformar em um testemunho na vida da tua família, na vida dos teus amigos. Então você precisa trabalhar isso que eu estou te falando para que você vire testemunho dos outros. Para que você vire testemunho. Então entenda que a crise, além de te preparar, além de te aproximar do que você está sonhando, esse percurso vai te fazer ser exemplo e inspiração para outros que talvez não fariam se não soubesse que você conseguiu. Aqui, ó. Ele botou aqui, eu amo essa passagem de Jó. Eu ganhei meus filhos e meu esposo através do livro de Jó. Tá vendo aí? Pronto. Então, ou seja, se ele não tivesse sido quem foi, olha o impacto que ele desenha em outras famílias. É aquilo que eu te falei. Então, ou seja, a quarta coisa sobre quem é você no tempo de crise é você lembrar assim, ó, tudo isso que eu estou passando
vai servir para que eu vire exemplo e inspiração para outras pessoas. E se Deus me colocou nessa crise tão grande, é porque Ele sabe que eu estou preparado para ela. Desculpa, é que eu tenho uma capacidade de enfrentar ela. Não é que eu estou preparado. Porque a gente às vezes só vai ser preparado aí no percurso. Por isso que eu estou te ensinando coisas que eu faço. Para que eu sofra menos das grandes crises que se apresentarem pela frente da minha vida aí. Porque não acabou, como eu te falei, da hora que você nasce, a hora que você morre, você vai ter crise o tempo inteiro. E quanto mais cedo você tiver consciência disso, e quanto mais cedo você se preparar para isso, menos doloroso vai ser essa passagem. E se você começar a entender que você foi ungido por Deus, talvez, para passar por essa dor muito grande, é porque Ele confia que você vai conseguir passar e que após a passagem, você vai servir de testemunho e inspiração para outros. Então começa a olhar a crise desse jeito. Então, ou seja, eu comecei a te mostrar a crise de um olhar mais superficial, depois eu comecei a te mostrar como a crise pode ser administrada de forma mais eficiente, e agora eu estou te mostrando o impacto da passagem da crise sobre as pessoas que você ama e as pessoas que estão ao teu redor. Perfeito? Então isso é muito importante, porque isso é que vai fortalecer a gente. A gente está passando por uma transformação no mundo em que a inteligência artificial está tomando espaço. A capacidade de resolução das coisas com a inteligência artificial, ela vai gerar muito desemprego. A capacidade como a inteligência artificial está evoluindo, ela vai mudar a nossa forma de pensar e agir. E se a gente continuar sendo essas pessoas fracas mentalmente, a gente vai bugar. Quando a gente chegar assim, ó, você vai estar desempregado a partir de hoje porque o robô vai tomar seu espaço. Ou seja, como é que você vai lidar com essa crise? Uma crise que é inevitável. Deixa eu te dizer, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, essa live de hoje, talvez seja uma das lives mais importantes que eu já fiz aqui até hoje. Porque esse tipo de ensinamento está te preparando para um futuro que já está na tua porta, já está batendo na tua porta. E quanto mais cedo você começar a refletir sobre isso que eu falei aqui hoje, quanto mais cedo você começar a treinar isso que eu estou te falando aqui hoje, maior você vai se transformar. E não é maior em relação a dinheiro, não. É maior em relação a pessoa. É maior em relação a tudo que vem pela frente. Porque vai vir, ponto final. A crise, ela vai vir independente. E ela vai vir o tempo inteiro. Umas maiores, outras menores. Umas mais rápidas, outras mais demoradas. E você vai precisar estar pronto para todas elas. Desculpa. Você vai precisar se preparar para todas elas. Você vai precisar se preparar primeiro aqui, ó, na tua cabeça. Treinando teu cérebro a enfrentar a dor. Treinando teu cérebro a fugir do prazer imediato. Perfeito? Deu botou aqui. O mais interessante nessa história de Jó é que ele fala que ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas no meio da dificuldade de Deus andar com ele, porque ali seu interior estava sendo fortalecido. Exatamente, Té. Exatamente. Então é isso. Ele já sabe o que vai acontecer. Quando ele te livra de um problema, é porque ele sabia. É porque ele ouviu o que tu não ouviu. Né? Às vezes ele fala assim, meu Deus do céu, não sei porque essa pessoa saiu da minha vida. Não era pra sair. Não era. Porque talvez você... ele ouviu o que você não ouviu. Ou talvez a pessoa não está preparada ainda. Ela precisa se preparar. Perfeito? Então é isso. Então lembra, a tua capacidade de enfrentar os problemas vai definir não só o teu futuro, mas o futuro da tua família. A tua capacidade de lidar com os problemas vai definir os palácios que você vai entrar. A tua capacidade de lidar com a crise vai definir os palácios que você vai entrar. Quem conhece a história de Davi aí sabe. Davi passou quantos anos lá sendo um criador de ovelhas? Mas todas as vezes que ele estava criando ovelhas, ele estava lá, ó, tocando harpa. Ele estava lá defendendo as ovelhas, matando o urso, matando o leão. Para um dia, quando ele foi lá levar comida para os irmãos, ele conseguiu matar Golias e de um dia para o outro, olha que ele se transformou. Ah, então se ele virou rei, pronto, virou rei. E o que aconteceu? Saul perseguiu ele o tempo inteiro. Então, ou seja, não acha quando o dia chegar, acabou não, esqueça. Quando você chegou aqui onde você queria, ó, vai vir outros problemas, os problemas de estar aqui. Por isso você precisa se preparar.
Por isso que você precisa olhar para o lugar que você quer estar e saber quem é a pessoa que eu preciso ser quando estiver lá. Porque às vezes você acha que você vai chegar na conquista do que tu quer. E aí você acha que vai relaxar e vai ficar tudo beleza. Esqueça. Esqueça. Para lugares grandes, problemas maiores. Problemas maiores. Problemas maiores. Porque às vezes você acha que o sucesso é um estado que você chegou, agora eu vou relaxar. Esqueça. Aqui, ó, vai te aparecer problemas muito maiores. Por isso que você tem que saber quais são os palácios que você quer entrar. Para você entender o que é que eu preciso ser quando estiver lá. Não, Rafael, ó, eu quero ter uma família muito grande, eu quero ter uma casa gigante, eu quero ter isso, eu quero ter isso. Beleza, peraí. Quem você precisa se transformar quando estiver lá? Para que você entenda que no percurso você precisa adquirir habilidades. Para que no percurso você precise passar por transformações que são necessárias para que você não só entre no palácio, mas se mantenha no palácio. Esse é o perigo. Esse é o perigo de você querer passar pelas fases e tentar burlar o que é necessário você passar. Por quê? Porque quando você pula da fase e você chega lá sem estar preparado, esqueça. Você pode até entrar no castelo, mas você vai ser tirado de lá de novo. Porque você ainda não está preparado. Então começa a olhar para os teus sonhos, não sonhando no lugar, mas entendendo quem eu preciso ser para chegar lá e para continuar lá. Isso para mim é o fechamento com chave de ouro. Então, ou seja, começa a enxergar os ambientes que você quer frequentar. Começa a enxergar os sonhos que você tem na tua mente. Mas antes de ficar apenas ludibriado com o sonho, começa a enxergar dentro da tua mente quem você precisa se transformar para quando chegar a realização desse sonho, você não só realize, mas você continue lá. Tem pessoas que querem sentar em mesas, que sonhavam tanto em sentar em mesas, e no dia que sentou, não estava preparada, acabou sendo expulsa da mesa. Lembra disso. Isso para mim aqui é o fechamento da live. Lembra disso. Não queira sentar em mesas de reis se você ainda não é rei ou rainha. E você precisa entender qual é o comportamento dos reis. Como é que um rei pensa? Como é que um rei se comporta? Como é que um rei age? E no percurso, se transforme. Se transforme na forma de pensar. Se transforme na forma de agir. Se transforme na forma de se comportar. Olha que interessante. Rapaz, isso aqui pra mim é pauleira. É pauleira. Ah, não, eu quero um homem perfeito na minha vida. Eu quero um homem que não traia. Eu quero um homem que seja família. Eu quero um homem que proteja a minha família. Eu quero um homem que cuide da família. Eu quero tudo isso. Mas peraí, você já é a pessoa para esse tipo de homem? Você já tem o comportamento que esse tipo de homem espera de você? E eu estou falando aqui exemplo de homem, mas pode ser o inverso. Eu quero uma mulher que cuide da minha casa. Eu quero uma mulher que faça isso. Você é essa pessoa? Então eu vejo muito hoje as pessoas quererem um companheiro, mas você não está à altura dele. Então se transforme na pessoa. Antes de querer a pessoa, se transforme na pessoa que essa pessoa é. Quais são os comportamentos, como é que essa pessoa anda, como é que essa pessoa age, como é que essa pessoa pensa. Pronto. Eu sou essa pessoa, pronto, agora eu vou me apresentar para ela. Mas as pessoas são assim, eu quero, mas eu não sou. Eu quero, mas eu não sou. E ai dele que reclama. E ai dela que reclama. Então, gente, você quer sentar no palácio? Você quer andar com reis? Você quer frequentar as mesas dos reis? Se torne um rei ou rainha. Mas não é se tornar no dinheiro, é se tornar no comportamento. É na forma de pensar, é na forma de vestir, é na forma de agir. Porque os reis não vão permitir que você sente se você ainda não é. E aqui eu não estou falando de riqueza não, de dinheiro não. Eu estou falando de comportamento, de forma de pensar. Forma de pensar. Para você não ser mais um vítima. Para você não ficar, na hora que sentar na mesa e você sair da mesa, você fala assim, ah, é porque rei é tudo assim. É porque esse povo é tudo desse jeito. Isso é infantilidade. Isso é mente medíocre. É mente de que não se preparou para sentar na mesa, sentou por acaso,
foi expulsa do lugar e reclama. Não reclame, não se explique, se apresente e faça o seu melhor. Se você ainda não estava pronto, volte, se prepare e chegue à altura para que você sente e permaneça lá. É tudo na vida. É no trabalho, é no relacionamento, é com o filho. Eu quero um filho maravilhoso. Eu quero um filho que seja obediente. Eu quero um filho que seja um homem ou mulher de verdade. Pronto. Você está se dedicando para essa pessoa? Você está treinando ela para isso? Você está dedicando a tua energia a ensinar a se tornar essa pessoa? Não tá. Você deixa teu filho assistindo televisão enquanto você vai lá descansar. Quando teu filho cai, tu vai dar lá dengo para ele. Quando você precisa dar uma repreensão ao teu filho, você fica com pena. Então, ou seja, não exija que ele se transforme na pessoa que você sonha se você não está se dedicando no treinamento à altura disso. Dá trabalho. Ou seja, é crise. Olha, a crise faz parte da vida. Eu estou te dando N exemplos aqui de todas as áreas da vida. Que a crise, ela faz parte. E se você não se treinar, se você não se adaptar e se transformar nisso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer no casamento, não vai acontecer na criação do filho, não vai acontecer no teu trabalho, não vai acontecer em lugar nenhum. Ponto final. Só que você faz o quê? Ai, é porque a vida é assim, nunca dá certo pra mim. Claro, você não tá pronto. Se prepare. Se prepare. A gente precisa se preparar para os lugares que a gente quer acessar. A gente precisa se preparar para as pessoas que a gente quer ter perto. Se prepara. E eu que estou me incluindo, não estou dizendo que é só você não. Eu estou me incluindo nesse grupo. E eu estou te mostrando o que eu estou buscando. Para que você entenda que é assim a vida, desse jeito. Independente se é Dr. Rafael, independente se é você, independente se é... Não importa. Todos nós vamos passar por crises, independente da condição que a gente está, do lugar que a gente frequenta, da religião. Vai. A pergunta é, você está pronto? Não. Então se prepara. Se coloca nela. Mais uma vez. Treina a tua capacidade de não viver o prazer imediato. Treina a tua capacidade de enfrentamento dos medos e das dores. Pronto. Eu já te dei um caminho. Já te mostrei possibilidades. Agora você precisa cair para dentro. Para na hora que a crise vier, falar, epa, pera aí. Eu sempre falo com minha família aqui. Eu treino o Léo dentro de casa para que quando ele for pro mundo afora, ele fala assim, porra, o treinamento do meu pai era muito mais pesado. Aqui fora tá leve. Eu treino para isso. Dá trabalho pra caramba. Gasta a minha energia. É muito esforço. Mas devolve. Eu tô vendo o reflexo. Hoje ele tava na piscina lá. Papai, tô com medo de passar na cachoeira. Eu falei, vai com medo mesmo. Ele foi lá e pum, foi. Por quê? Programação. Programação na mente. Capacidade positiva de enfrentamento do medo. Tô te mostrando o que eu aplico na criação e treinamento do meu filho. Eu não tô aqui pra me vangloriar, não. Eu tô aqui pra te mostrar que quando você faz, dá certo. Eu tô te dando a prova. O meu filho tá mostrando isso pra mim. Que a energia que eu deposito, né, que me dói, gera crise. Eu tenho que colocar ele em situações de frustração pra ele aprender a lidar com a frustração. Só que dá trabalho. Que dá trabalho. Entendeu? Então, a pergunta é, você tá disposto a enfrentar esse trabalho? Você tá disposto a se dedicar a isso em prol dos castelos que você quer frequentar? Em prol das mesas de reis que você... E quando eu falo rei, isso aqui é uma metáfora, tá bom? Aqui é uma metáfora. Aqui é uma metáfora. É sobre isso. Bora dormir, né? Que é 10 horas da noite. Que amanhã eu tenho que acordar cedo. Beleza? Beijo no coração. Espero que tenha feito sentido a live pra vocês, tá bom? Eu gosto de trazer esses temas profundos porque eu acho que o mundo que a gente está vivendo, a gente precisa falar mais disso, sabe? A gente precisa entender que isso existe, entender que essas coisas fazem parte da vida, para que a gente comece a olhar para isso como algo que vai acontecer com todo mundo. Te dei o exemplo do livro da vida, eu dei o exemplo de Jó hoje, mas a gente pode listar aqui Jó, José do Egito, Davi e uma série de outras pessoas, para te mostrar que as crises elas vão existir para todos nós. E o que vai definir aonde a gente vai sentar, aonde a gente vai chegar, é a nossa capacidade positiva de enfrentamento dela. Para que quando a gente conseguir superar, a gente sirva de inspiração para outras pessoas que talvez não conseguiriam. Mas a partir do momento que você rompe aquela barreira, o que é que você faz? Você vira inspiração para outras pessoas. Então seja inspiração para outras pessoas. Pega isso aqui tudo e aplica.
E começa a olhar para a crise agora de uma forma diferente. Começa a olhar para os problemas que você está passando na tua vida agora de uma forma diferente. E começa a olhar que se Deus está te dando problemas grandes, é porque Ele sabe que você está à altura de resolver esses problemas. Não fica achando que Deus está olhando para o outro que está dando problemas pequenos porque Ele está com raiva de você. Porque isso foge do princípio de Deus. Ele jamais vai ferir os princípios dele. Então, se Ele está te dando problema grande, é porque Ele sabe que você está à altura do problema. Talvez você ainda não entendeu isso. Mas o que eu quero aqui fazer é você ter um olhar diferente a partir de hoje, para quando os problemas, o buraco estiver lá. Lembra, o buraco ele tem um fim. Quando chegar lá, você volta de novo. Mas presta atenção no buraco, para você entender o caminho para voltar. Porque se você fica preocupado apenas em se lamentar, você perde a oportunidade de enxergar o percurso. Perfeito? Então lembra, Deus não te dá nada que você não esteja pronto para passar. Talvez demore mais, talvez demore menos para um. Para José do Egito demorou 13 anos na cadeia. 13 anos. Beleza? E uma outra coisa importante, não leva mágoa, né? Estava vendo aqui uma frase de Nelson Mandela, e ele disse que depois de 28 anos na cadeia, quando ele saiu da cadeia, ele disse que falou assim, eu deixo, ó que sabedoria, eu deixo aqui todas as vezes que eu fui surrado aqui na cadeia, eu deixo aqui todas as mazelas que eu precisei passar nesses 28 anos. E sigo agora com meu coração em paz para construir o que foi que eu fui chamado na vida. Então, ou seja, as crises às vezes vão demorar mais para você. Mas não acha que é porque ele está te castigando, não. É porque ele está te preparando para algo grande que você ainda não sabe. José do Egito não sabia que depois de 13 anos na cadeia, lá dentro, ele ia virar governante assim que saísse da cadeia. Porque assim como Jó, assim como José, foram pessoas que mesmo diante da crise, eles começaram a entender sem entender que é o preparo. O preparo ele está sendo feito na crise que você está passando. Lembra disso. A crise que você está passando hoje é um preparo para a próxima fase. A crise de passar 13 anos na cadeia foi um preparo para José ter a capacidade de treinar o dom que ele tinha de desvendar sonhos. E foi desvendando o sonho de duas pessoas que estavam na cadeia dele que ele conseguiu chegar até o rei. Lembra? Até o rei. Ou seja, se ele não tivesse usado o dom que ele tinha, ele não sairia da cadeia. Só que o dom que você tem, e quando você usa ele mesmo na crise, mesmo quando os problemas estão apresentando, eles vão te tirar do lugar que você está e te colocar na mesa de que você foi chamado. Você não está lá ainda, é porque você não está preparado para ela. Lembra, não queira sentar na mesa antes de estar preparado. Se prepara. E às vezes o preparo está na crise que você está passando agora. Perfeito? Então se prepara, se prepara. Porque Deus quer coisa grande para você. Só que você primeiro precisa estar pronto. E é a crise que vai te preparar. Lembra disso. É a crise que vai te preparar. Não olha para a crise como coisa ruim, não. Ela é coisa boa. Eu falo isso pro meu filho. E eu uso isso na minha vida. Quando eu fiz a obra em setembro, estava no meio do caos. Eu fui sacaneado por todo mundo da obra. E eu só tinha duas opções. Ou me colocar como vítima, ou colocar em prática o que eu estou falando para vocês. E assim eu fiz. Eu fui para dentro da obra, passei a ser o gerente da obra, a organizar a obra, e graças a Deus, eu tomei tanto prejuízo, eu fui lesado por tantas pessoas, que Deus me deu o triplo do que eu imaginava depois que a obra ficou pronta. Então, ou seja, às vezes pessoas vão te lesar para você aprender com elas. É aquilo que eu sempre falo, e aqui é para fechar de vez mesmo. Na vida você só tem dois caminhos. Ou você ganha, ou você aprende. Quando alguém te lesar, pensa assim, eu paguei para aprender. Então, quando alguém te caluniar, quando alguém te falar inverdades, quando alguém desconsiderar tudo que você fez por ela, lembra assim, isso aqui eu aprendi para não errar mais. Então, não briga com a pessoa. A pessoa está dizendo calúnia sua, a pessoa, ela te menosprezou, ela jogou no lixo tudo que você fez por ela, não tem problema. Eu estou aprendendo. Eu paguei com o tempo e às vezes com o dinheiro para aprender para não errar mais. Perfeito? Então lembra, na vida a gente não perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E às vezes o prejuízo financeiro que você tomou
é para você aprender para não tomar outros prejuízos. O que você não pode é ficar errando no mesmo lugar o tempo inteiro. Beleza? Show. Michele, pois é, tudo que passamos é para nos elevar e evoluir de alguma forma nessa vida. Exatamente, Michele. Zênio, ô Glória, você é vencedor. Beijo de Deus. Obrigado, Zezinha. Beleza, gente? Beijo no coração. Agora eu vou mesmo. Viu? Deus abençoe o Dr. Rafael sempre pelo seu melhor. Obrigado, Regi. Show. Simbora, né? Cabeça cansou aqui. Beijo no coração. Dormir que amanhã o bicho pega, acordar cedo para treinar. Beleza? Muito, muito, muito obrigado pela audiência. A live vai ficar salva, tá bom? Para quem chegou no meio aí, ou quem quer rever a live, foi uma live muito forte, muito conteúdo massa. Vai ficar salva, depois você assiste. Vai lá, depois comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Ela vai lá pro feed, depois você vai lá e compartilha com as pessoas que você gosta. E pessoas que merecem ouvir isso aqui, que talvez esse seja até um ungido, né? Você pegar esse conteúdo e levar para uma pessoa que precisa ouvir isso. Tá bom? Beijo no coração. Fui. Muito obrigado pela audiência de todos.